Leda Monguilhote está aqui hoje, odontopediatra, veio aqui conversar com a gente, mais conhecida como Tia Ledinha, né? Para falar sobre chupeta, mamadeira, as dúvidas dos pais aí, como tentar diminuir esse hábito nas crianças e mostrar que sim, pode ter problema lá na frente, sim, né, com Tia certeza. Ledinha? Boa tarde para você. Boa tarde, querido. Um prazer estar aqui de novo contigo. Então, a gente vai falar hoje sobre hábitos bucais deletérios, que fazem mal para a dentadura que está em desenvolvimento. E a gente sabe que hábitos são coisas adquiridas com o tempo, que inicialmente eles são conscientes, mas com essa repetição ele passa a ser inconsciente automático. Mas tem os hábitos bons e os ruins. Então a gente vai falar dos hábitos deletérios que são ruins para o desenvolvimento da arcada. Você até trouxe uma foto aqui para mostrar da mordida aberta. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar direito para quem está em casa. Eu vou pedir para o Barata dar um zoomzinho aqui, porque ela é meio brilhosa a foto. Meio brilhosinha. Mas dá pra gente mostrar que como é que fica a boquinha da criança, doutora, depois que ela chupa a chupeta por um tempo, né? Exatamente, os dentes se projetam para cima e para fora. Aqui, ó. E a grande preocupação que eu tenho com a chupeta não é a questão só do que ela provoca um desequilíbrio na musculatura, em toda a estrutura que suporta os dentes, mas os dentes ficam muito expostos. Então eu tenho muito receio e preocupação. As crianças de 2 anos a 2 anos e meio levam muito tombo. Então os tombos que elas levam, muitas vezes a primeira coisa que bate são os dentinhos. Então ocorre muito trauma na dentadura de leite, com perdas do dentinho, né? Então é bastante sofrido para eles. Então a minha preocupação é muito grande em relação a isso também. E aí a gente está recebendo muitas participações do pessoal de casa. A gente descobriu que é uma dúvida assim, né? Como é que tira a chupeta, enfim, os perigos, os prejuízos que isso pode ter na dentição, na boquinha da criança. E a gente vai começar já com a participação dos nossos telespectadores. Vamos ver se a Tia Ledinha consegue ajudar. Vamos ver. A Márcia, ela disse assim, ó: me ajudem. Boa tarde, SBT. Como tirar o bico da minha nenê de 3 anos? Eu preciso de dicas. Tá aí uma das participações da Márcia, que a gente escuta falar de tudo, né, Tia Ledinha? Ó, tá mostrando a filhinha dela, tá ali com a chupetinha, tem 3 anos. E a gente escuta dicas da avó, tem aquelas dicas caseiras de colocar no boldo pra ficar amarga a chupeta. E não gostar. E não gostar, porque daí na hora que colocar na boca vai estar amarga, a criança, né, não vai querer mais. O que funciona de fato? Você que vê isso todos os dias, então, né? tem assim um envolvimento muito grande do lado psicológico também. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essas coisas do boldo, da pimenta, né? Cria às vezes um outro probleminha que tem que cuidar do outro problema. Mas realmente o bico, como esses hábitos deletérios, né? Que é a chupeta, o dedo, mamadeira por muito tempo, ele vai impedir que essa arcada se desenvolva bem, porque desestrutura toda a musculatura que está em volta, trazendo então as alterações com a mordida aberta, a mordida que cruza, vários problemas acontecem por isso. Uma criança de 3 anos, ela realmente já tem mais maturidade para poder entender. E eu sempre penso assim que as mães têm que ser corajosas para isso. Também, as mães e os pais. Porque elas têm que vencer isso também, né? Porque aquela coisa, ai meu Deus, que dozinha, vai dormir, né, sem o bico. Mas é isso que eu sempre penso muito. Apesar de ter as alterações que são bem importantes mesmo, ver uma criança com 2 anos e meio, 3 anos, porque levou um tombo e quebrou o dentinho da frente, é mais complicado. Então vamos direto à resposta para a pergunta dela. Como ela já tem, é o Arthur, né? É isso. Antes quem tinha mandado era outra pergunta. Era a filha da Márcia. Isso. Então, no caso dela, que ela já tem mais maturidade, já dá para interagir mais. Para poder parar um hábito, tem que ocupar a criança. Então, quanto menos chamar atenção para ela, dizer, minha filha, dá o bico para mim, é pior. Porque a criança, de boba, não tem nada. Ela sabe que naquele momento, a mãe está prestando atenção nela. É uma coisa inconsciente. Tem que ocupar, ao invés de dizer isso para tirar, pega um brinquedo, pede para ela fazer alguma coisinha dentro de casa para ela. Criar uma distração. É lúdico. É que nem a gente quando quer emagrecer, quando tem outros hábitos, né? Tem que se ocupar. Por isso que geralmente as crianças no colégio não chupam, porque elas já têm atividade o tempo inteiro. Aí chega em casa, a primeira coisa é pegar a chupeta. Porque é aquela coisinha que toca, né? A mãe vê a criança triste. Então tem que procurar conversar, ser de uma maneira bem lúdica. Tem outras maneiras, cortar o bico aos pouquinhos, mostrar para ela a foto dela, mostrar no espelho para ver como é que tá o dentinho dela ficando. Não é fácil, tem que ter coragem.
Mas é uma coisa que faz muito bem para eles. Tem algumas dicas, né? Mas eu vou esperar as tuas outras perguntas para ver se eu consigo ajudar mais ainda. Tá certo. Até, Vera, vou pedir pra gente já passar várias mensagens das mães. Numa dessas, elas têm as mesmas perguntas. E aí a tia Ledinha já ajuda a responder, né? Isso. Daiane foi outra, mostrando o Arthur, ó, que tem 8 meses e ainda não nasceu nenhum dente nele. Ele mama na mamadeira e usa chupeta. Então tá aí, uma das perguntas pode ser a da Daiane, já vamos para a próxima. Olha que fofinho. Ai, que fofo. O Arthur ali. Então a primeira pergunta é sobre quem nem tem dentinho ainda, né? Isso. O que a gente fala assim? O ideal, a sucção ela é instintiva. Até 3 anos e meio ela é normal. Só que tem 3 fatores que são fundamentais. É a frequência com que a criança chupa esse bico, se é o dia todo ou não. A duração, se é até 2 anos, 3 anos, 4 anos. E a intensidade. Então, não quer dizer que toda criança que chupa bico vai ter algum problema. Porque depende desses 3 fatores, aliado principalmente ao padrão da face da criança. É claro que uma criança que é respiradora bucal, o efeito vai piorar, porque o bico vai aumentar o problema, certo? Então, apesar da sucção ser instintiva até 3 anos e meio, o ideal mesmo é que essa criança pare de chupar o bico antes de completar a dentadura. Quando é que completa a dentadura de leite? Com 2 anos e meio. Então, até 2 anos, tenta tirar o bico. Tenta tirar. Eu sei que é difícil, eu não sou radical de maneira alguma. Eu vejo que eu consigo muito fazer essa remoção com essa história do trauma. Porque quem é que quer um filho se machucando? Exato. Arrumar o dente com um aparelho ortodôntico é uma coisa, agora se machucando é outra. Exato. Então, isso é o que eu sempre, assim, firmo bastante, essa questão. Para evitar o trauma, então, tirar a chupeta, né? Então, 8 meses, tudo bem, a criança se acalma, a mãe também às vezes sofre, é cansativo, a gente tem que entender. Mas ela precisa saber que antes dela completar a dentadura, para os problemas não aumentarem, ela deve parar. E tem essas questões, diminuir a frequência, ocupar mais a criança. Qualquer coisinha chora, vai lá dar o bico. Não andar com o bico pendurado. Que aí já tá facinho ali também, né? Não pode facilitar. Tia Ledinha, mais participações da Tainá. A prima, ó, essa daqui. Diz que a prima tem 12 anos e não larga o bico de jeito nenhum. A minha tia já tentou tirar e diz que dá até febre na menina. Tá aí, Tainá, obrigada pela participação. 12 anos, aqui dá pra ver que ela já passou bastante desse período Isso, que você comentou da dentadura, né, da formação da dentadura. Aqui já parece que tá mais difícil de tirar o bico, porque ela já tá mais tempo com a chupeta, Sim, né? já criou um hábito totalmente enraizado, né? Então, enraigado ou enraizado? Enraizado, não sei, tanto certo. Se firmou e não quer mais tirar, né? Então, aí vem aquela questão. Julgar, a gente não pode julgar ninguém. É difícil. Então, tem que conversar com ela, né? Isso eu aprendi muito com minha filha agora que teve neném há pouco tempo. Se colocar no lugar dela. Eu te entendo que é difícil tu tirares, mas você precisa por causa disso e disso. Então, essa criança já precisa mais de uma ajuda pro lado psicológico do que, de fato, querer tirar. Não dá para tirar do nada. Tem que ser gradual, gradual. Né? Pra não ser muito radical também. Isso, e conversar bastante. Porque uma criança já tem maturidade para entender. Exatamente, 12 anos, né? Tati Ramos, a filha tem 2 anos e 5 meses, ó, tá quase lá na formação da dentadura, né? E quer o bico e o paninho o tempo todo. Como faz para diminuir esse apego? Tá aí, tem mais participação? Já vamos mostrar? A gente já responde a outras mamães também. Regiane, olha, a filha Maria Eduarda fez 3 anos e desde que nasceu ela chupa bico. Tento fazer ela ficar sem, mas ela não dá, né? Ela fica chorando até eu ceder, dar o bico para ela. Então, qual o melhor jeito para incentivar e tirar de uma vez o bico? Mais dicas. As mães querem dicas, né? Tá. Olha que fofinha ela. Ali a fofinha da Regiane chupando chupeta. Eu fico com dó desse cheirinho. Né? Vamos tentar responder aquela primeira lá, né? Realmente, o cheirinho é uma coisa assim de apego. Então, na verdade, se a mãe não tiver coragem, infelizmente, não é assim que a gente diz, a criança nasce, a mãe eu sou culpada, né? Infelizmente, porque a mãe precisa ajudar, diz né? que a criança pode até regredir um pouquinho, né? Sim, que às vezes ela fala, ai mãe, só um pouquinho. E daí diz que nessa hora, se você ceder um pouquinho e der a chupeta, aí você perdeu tudo que você tinha conquistado até ali, né? Então, assim, tem que ter muita paciência. Força de vontade. Força de vontade dos pais para ajudar, porque é pro bem dela. Não é tirar dizendo para tirar, tem que dar uma troca para ela de alguma coisa. Tem outras maneiras assim, faz um caderninho, anota os dias da semana, puxa, como é que foi o meu uso hoje? Foi pouco? Bota bastante adesivo.
Então, chega no final da semana, quanto mais adesivo tiver, mais um prêmio de reforço positivo. Uma recompensa, Uma recompensa, né? para valorizar. Muito Agora, legal. o cheirinho é uma coisa que, né, é aquela coisa mais né, do aconchego. Mas, claro, que se conseguir desvincular um do outro, seria melhor. Mas é ocupacional, não tem jeito. Não tira sem a criança, sabe? Ela não pode saber que está tirando. Vai disfarçar, não levar no Distraindo colégio. a criança, né? Evitar já receber no carro quando vai buscar no colégio com a chupeta. Não, não pode, não é hora. É conversa para tudo com criança, né? A gente mais cedo recebeu uma mensagem, Vera, se a gente conseguir recuperar a mensagem daquela mãe, a Alessandra, mandou foto do Bernardo, que as mães estão falando muito da chupeta aqui, mas tem a questão da mamadeira. Sim. Também, né? Mais cedo a Alessandra mandou pra gente perguntando se a mamadeira também pode interferir na formação dos dentinhos. Então, é um assunto assim que a gente levaria muito tempo para conversar. Mas uma coisa é, ainda há pouco o Fernando, né, que que vai pular, estava perguntando para a mãe dele se ele chupou o bico. A mãe dele falou que ele não chupou bico nem mamadeira. Primeira pergunta que eu fiz para ele foi, fosse amamentado no peito por muito tempo? Fui. Então, a criança, quando ela é amamentada no peito, ela precisa fazer força para sugar. Então, a necessidade de sucção dela está saciada. Então, ela vai ter menos vontade de chupar o bico, beleza? A criança que toma mamadeira, que já não mama mais no peito, ela precisa sugar com muita força. Se essa criança ficar tomando a mamadeira muito deitada ou com um furo muito grande, a criança não tem força para sugar. Então, uma das dicas para diminuir a vontade da chupeta é não aumentar o furo da mamadeira e não tomar deitada. Com isso, o quê? Impede que ela projete a língua para segurar a quantidade do leite e ela sugando mais inclinada, ela vai fazer mais força. Quanto mais força na musculatura, mais ela vai saciar a necessidade de sucção. Entendi. Mas uma coisa de cada vez, não dá para tirar mamadeira e chupeta junto. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Você não vez. confunde a cabecinha da criança Confunde, também, tem que né? ser tudo devagar, com muita paciência. Leidinho, eu vi que você trouxe aqui algumas chupetas também. Isso daqui influencia a forma da chupeta também na Influencia bastante. Na dentadura? Tem vários tipos de chupeta no mercado, né? A chupeta básica que eu particularmente gosto muito, essa chupeta, que até era do Bruninho que entregou para a Fadinha, ela tem essa inclinação, essa inclinação aqui. Por que eu gosto dessa inclinação? Quando a criança chupa, a língua se acomoda mais para trás. É diferente daquela chupeta que tinha um biquinho. O bico normal, redondinho, assim, sabe? Então, a criança precisa acomodar a linguinha para trás. Quanto maior é o tamanho da chupeta, de acordo com o palato, o céu da boca da criança, melhor. Uma coisa bem importante que acontece, falando no assunto do que ela causa, quando a gente está em repouso, a língua, ela fica no céu da... Opa, caiu minha língua. Ela fica no céu da boca. O que essa língua faz? Ela empurra o dente para fora e a bochecha empurra o dente para dentro. Uma força quanto a outra, né? Quando a criança chupa o bico, o dedo respira pela boca, não tem a língua para cá. O bico muito fininho, ele ocupa menos espaço. Se um bico ocupa menos espaço aqui na arcada... Não vai atrapalhar tanto, né? Na verdade, ele precisa ocupar o máximo possível. Entendi. Um bico que ocupa menos espaço na arcada, tu consegue imaginar, querida, aqui, ó, o bico tá aqui, quanto de espaço que eu tenho entre a chupeta e os dentes? É grande? Então a bochecha faz isso aqui. Por isso que vai entortando. A criança abaixa a língua, quem ocupa é o bico não tem o tamanho da língua. O espaço que não deveria consegue ser da contrapor. língua acaba Isso. sendo da chupeta. E aí fica um espaço entre a chupeta e a arcada, e só quem trabalha com folga é a bochecha, quando então a mordida cruza. Então, o formato da chupeta influencia muito. Tem mãe que gosta, não, eu vou dar o biquinho sempre o pequeno para ele. Não, tem que ser de acordo com a idade. Entendi. Vai mudar isso também. Isso. Tia Ledinha, quero agradecer a sua participação aqui a gente hoje. poderia ficar muito tempo conversando. Um dia que tu precisar, eu posso explicar outras coisas também. Muito obrigada, viu? Nós recebemos muitas participações. Essa que você acabou de responder da mamadeira, a Alessandra que mandou, o filhinho dela é o Bernardo, tá aí, ó. Isso, tá na posição correta. Tá na posição. Ela disse que já se livrou da chupeta e agora precisa da mamadeira, passo. né? Próximo e esse passo. bico, quanto mais próximo ao desenho do bico do peito, que é em formato de pétala, claro que mudam as marcas, não vem ao caso, seria mais interessante do que o mesmo bico da mamadeira retinho, sabe? Então, bem rapidinho antes, tem uma sugestão
Pode pegar um balão a gás, que uma sobrinha me ensinou. Bota dentro a chupeta, enche o balão a gás e dá pro passarinho. E dá pro passarinho. Boa dica, hein, pros pais aí tentarem. Obrigada, né? meu amor. Desculpa Obrigada, qualquer tia coisa. Ledinha. Até Obrigada mais, viu? A também. gente espera você de volta aqui no SBT Meio Dia. Obrigada pela atenção.